Pode. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Nós vamos iniciar a nossa reunião desta noite, convidando a Virgínia para ler a mensagem e logo em seguida ela irá fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus se faça entre nós. Nós vamos ler uma mensagem recebida em uma das reuniões mediúnicas da nossa casa. Deus é o Criador de todas as galáxias e aglomerados estelares. Nós, em nossa pequenez, dizemos que todos na Terra são irmãos. A irmandade se estende a todo o universo. Mesmo se mantendo preso ao nosso planeta, não importa em que região o homem esteja, não importa com que nome designe o Criador, não importa se crê ou não nele, todos são filhos de Deus, todos são irmãos. Então, por que as guerras? Por que o territorialismo, as separações, as desavenças? Trazendo para o nosso mundo íntimo, o nosso pequeno mundo de familiares, amigos, colegas e conhecidos, por que a disputa tão grande? Por que a ganância em juntar e ter? Por que as inimizades? Por que querer passar por melhor que o próprio irmão? E o que é pior, dentro da mesma casa, quantas guerras íntimas acontecem, quanta disputa pelo poder entre pais, mães e irmãos. O egoísmo em muitos lares impera. A vaidade se faz presente. Todos querem ser o chefe desta constelação familiar. Todos querem ter razão. Aprendamos que ter razão é reconhecer o espaço do outro. Ter razão é se importar com a opinião do outro. Ter razão é saber parar, pensar, rever seus conceitos e aí sim, em comum acordo, chegarem ao que é melhor para todos e não simplesmente no seu egoísmo para si mesmo. Assim, quando dentro do lar a estrutura familiar estiver organizada, sendo comandada pelo amor, pelo respeito e pela caridade de um para com o outro, poderemos, aí sim, fazer com que esta célula se multiplique para um grupo, para a sociedade e se amplie cada vez mais. A paz no planeta só haverá quando houver paz nos lares e só haverá paz nos lares quando todos tiverem a paz interior trabalhada dentro de si. Fiquem com Deus. E é com Ele que nós convidamos os nossos irmãos para buscarmos, nesse momento de paz que se faz entre nós, nessa paz que nós tanto desejamos a nós mesmos, que ela se espalhe, que ela possa nos encontrar lá fora, que ela esteja nessa noite conosco, nos cobrindo de atenção, nos fazendo olhar para o Evangelho do Cristo como caminho. Que possamos, todos nós, em vibrações positivas de muito amor, de muita paz, através do nosso pensamento, lembrar de todos aqueles que amamos, dos desconhecidos que, como diz na mensagem, são nossos irmãos, daqueles que sofrem as maiores tristezas. Lembremos de todos eles e entreguemos a nossa paz. Que sejamos a paz que Deus quer colocar no mundo e que todos nós possamos nos unir nesse momento tão especial, onde nós reconhecemos ser Jesus, aquele que veio aqui para nos mostrar o caminho, esse mestre querido
esse irmão tão amado, que ele esteja conosco, que seja a festa do nosso coração. Nós agradecemos, ó Pai, que assim seja. Nós temos um recadinho para passar para vocês. Tem um carro lá fora que está com vidro aberto, HLU 1850. Nós vamos dar início, então, continuidade, né? Não início, a nossa reunião desta noite, passando agora para o nosso momento da palestra, com muita satisfação, com muito prazer, recebendo mais uma vez aqui o Marco Antônio. A gente gosta muito da fala dele, então, Marco Antônio, por favor. Gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite, poder participar dessa festa, né? A festa é tão boa. E no momento em que a gente fecha os nossos olhos materiais, no momento em que a gente fecha os nossos olhos materiais, abrem-se os nossos sentidos. No momento que estava cantando a prece do Pai Nosso, bateu uma brisa deste lado que nos envolveu a todos. Então, é maravilhoso estarmos aqui. E a propósito desta mensagem inicial, a gente lembra, né, falando dos territorialismos, das guerras, que a Damasco, cujos portões aconteceram a conversão do apóstolo Paulo, foi tomada ontem, né? É hoje palco de guerra. Então, e Emmanuel lembra, no A Caminho da Luz, todo o preparo do planeta para a chegada de Jesus. Então, o nosso desejo é que quando se aproxima o Natal, a gente possa viver este clima, e a gente precisa muito fortalecer em nós, os nossos íntimos, para que essa paz realmente passe a reinar no mundo. E é disso que a gente quer falar. A gente quer falar desse momento, de final de ano, falar de virada. Não é da virada que a gente está planejando, não é nenhuma festa da virada, mas da nossa virada, de quando a gente vai virar essa chave desses territorialismos, dessas ganâncias, desse egoísmo que impera dentro das quatro paredes do nosso lar, das disputas, para um mundo de cooperação. Então é disso que a gente quer falar. E da última vez que nós tivemos aqui, falamos da nossa grande jornada espiritual. E aí queremos fazer uma retomada desse assunto, para a gente poder avançar. E aí eu perguntaria, de onde começamos? Onde começou essa nossa jornada? Quem me ajuda? Qual foi o nosso ponto de partida? Nascemos, fomos criados simples e ignorantes. Simples, sem nenhuma tendência para o bem ou para o mal. Então éramos puros, mas de uma pureza vazia, sem substância. É na nossa jornada, na nossa caminhada, que vamos aquilatar os tesouros para chegarmos aonde? A uma pureza construída, uma pureza elaborada. Então, o nosso ponto de partida foi ali, simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento
moral nem intelectual. E essa jornada, a providência divina divide em pequenos trechos, para que na sucessão das nossas existências, ocupando corpos cada vez mais elaborados, possamos elaborar também o nosso psiquismo, para que no futuro sejamos capazes de sermos cogestores dessas galáxias. Mas por enquanto nós administramos um universo dentro de nós. E aqui existem seres no início dessa jornada. Então, é o microcosmo que nós trazemos dentro de nós e estamos inseridos nesse macrocosmo. E o ponto de chegada? Para onde vamos? Qual que é o nosso destino? Antes de conhecermos a doutrina espírita, a gente dizia o seguinte, né, que a única coisa certa da vida é a morte. Hoje a gente não diz mais isso, né? Quando vocês vão em velório, vocês ainda conseguem falar assim, coitado, descansou. Vocês conseguem falar isso? Não, porque a gente já sabe que é fake news, né? Não tem descanso nenhum. Tem trabalho incessante, reafirmando aquilo que Jesus nos traz. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, qual que é o nosso destino? Para onde a gente vai? Nós vamos para a angelitude. É isso que nos espera. Um dia todos seremos anjos. Nos encontraremos lá. Vamos lembrar disso. Vamos nos encontrar lá. Mas, em que ponto da jornada a gente está? Nós estamos mais próximos do início ou do final? O que vocês acham? No prefácio do livro Os Mensageiros, Emmanuel nos fala: do pelo evoluímos para Casimira ou para a seda. As nossas moradias ainda são rodeadas da natureza da mesma forma que os ninhos rudes, que as nossas tocas anteriores. E a nossa nutrição ainda cumpre destino muito próximo do início lá da jornada. Então, não nos distanciamos tanto ainda. E qual vai ser a grande mudança? Onde vai acontecer a grande mudança? O que nos conduz ainda? O que nos conduz na vida? Quando a gente pega aquela questão 459 do Livro dos Espíritos, que todos sabemos de cor, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais de ordinário, eles que vos dirigem. E aí a gente arrupeia todo, né? A hora que escuta isso, Nossa Senhora, que bom, que confortador, que consolo, saber que a espiritualidade superior nos conduz. Pensemos no dia de hoje, desde que nós despertamos até chegar a este momento, quanta interferência divina para que nós estivéssemos aqui sãos, sadios, salvos e alegres. Então, a espiritualidade superior nos conduz em nossa inconsciência. Em nossa inconsciência, eles estão nos conduzindo. Mas há interferência também de outra natureza? Não tão superior assim? Temos. E temos porque abrimos a nossa casa mental. Olha o que Emmanuel nos fala aqui, no livro Coragem. Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. E o nosso pensamento, a nossa casa mental, essa lição é a lição de número 10, nossa casa. Ele fala no início: a mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. Então, as concepções são nossas. Só que pelas nossas concepções nós vamos definir a nossa companhia. Então, pela misericórdia divina, a espiritualidade superior cuida de nós todo o tempo.
mas pelos nossos descuidos, e Emmanuel também nos fala em outro momento, que nós hoje somos muito mais frágeis do que perversos, por fragilidade nós ainda abrimos a nossa casa mental para interferências de outras naturezas. E como ocorrem essas interferências? Aí quem vai nos dizer é Leonel, lá no livro Ação e Reação. E aí esse fato me lembra sempre do seu Honório Abreu, saudoso companheiro lá da União Espírita Mineira. Então ele nos dizia o seguinte, que esses que nós chamamos de inimigos, adversários, nós devemos passar a chamá-los de anjos da guarda, porque eles nos falam aquelas verdades que os amigos e os familiares não têm coragem de nos dizer. Então quem vai nos trazer a lição mais clara de como ocorrem essas interferências em nosso psiquismo é Leonel, que nós ainda chamamos de obsessor, que está lá no livro Ação e Reação. Leonel, então, ele se apresenta como membro da escola dos vingadores. Quem são os vingadores? São aqueles que acham que a justiça divina é muito branda e tomam para si o direito de cobrar de uma forma mais efetiva, na visão deles, de uma forma mais pesada. E aí uma curiosidade, quando a mão da justiça divina pende para o nosso lado, a gente sempre acha essa mão pesada. Quando a mão pende para o lado dos nossos inimigos, daqueles que a gente não gosta, a gente acha essa mão leve. Não é isso? Então esses vingadores põem a insígnia no peito, a insígnia de xerife, e se tornam cobradores, executores daquilo que entendem como sendo a justiça divina. E como eles vão interferir? Trabalhando lá na nossa essência, nos nossos sentimentos e nos nossos desejos. Então ele vem nos explicar sobre o desejo central. O desejo central é aquilo que nos move na vida. Aquilo que a gente persegue de forma inconsciente ou muitas vezes consciente. E ele nos traz, ele classifica esses desejos em 4 P's. E aí a gente eu vou falar um pouquinho de cada um, e a gente vai ver se isso aplica a vocês. Para mim aplicou perfeitamente. Tem um modelinho que me serve na medida. Os outros 3 servem também, mas tem um que cabe, justo. Então ele fala de 4 P's. Primeiro, o sentimento de posse. E aí a gente traz tudo isso, né? Da lição. O territorialismo. De onde vem isso? O territorialismo. No Evangelho, no capítulo 25, nós vamos encontrar uma lição que fala o seguinte: a terra tem recursos suficientes para produzir alimentos para todos os seus habitantes. Então não deveria existir a fome na face da terra. Por que ela existe? Pelos nossos territorialismos. Porque nós tomamos posse daquilo que se a gente observar um animal nunca vai guardar para a reserva. Ele vai consumir a justa medida do que ele necessita. E aí fala lá, nessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, um rei, ou alguém que pegue as sementes, como que seria o caminho natural da semente? Você espalhar sementes por toda a terra disponível. Mas se nós pegamos essas sementes para consumi-las, ou desperdiçá-las, nós não produziremos o suficiente para os outros e para nós. Então, nessa ânsia de ambição, e aí esse sentimento de posse se revela pela ambição, pela concentração, por tudo isso que a gente conhece. Se a gente pegar dados atualizados da economia mundial, nós vamos ver que nada menos que 43% de todos os recursos da Terra, 43%, estão nas mãos de 1% da população da Terra. No Brasil é diferente, é 48%.
Então, lembrando o ex-ministro Delfim Neto, que dizia que primeiro precisa crescer o bolo, para depois dividir, né? Então, pensar um bolo de 100 pedaços, a gente divide um bolo em 100 pedaços, em 100 pessoas, um pega 50 pedaços do bolo. Um pega 50 pedaços do bolo. E os outros 50 são divididos entre os outros 99. É essa a nossa condição econômica aqui no Brasil. E o pior, de 2020 até 2023, essa concentração aumentou. A riqueza desse 1% aumentou em 34%. Ou seja, 1/3 do que era dos outros 99, ele pegou para si. Então é esse momento que a gente ainda vive. Então nós construímos, outro dia, uma mensagem de um amigo espiritual, nos trouxe o seguinte: nós construímos as nossas estruturas humanas em cima do egoísmo e do orgulho, que tem pés de barro. E toda a estrutura nossa ainda é, né, dessa natureza. E nos faz sempre lembrar Jesus, naquele momento, à porta do templo. Né? Quando Jesus sai do templo de Jerusalém, estão todos ali, os discípulos, e dizem: Senhor, olhe para o templo, que formas magníficas. E Jesus olhem para o templo, não restará pedra sobre pedra. Então nós precisamos mudar essa estrutura para que a gente ingresse no mundo de regeneração. Porque lá está escrito também no Evangelho, que no mundo de regeneração deverá reinar uma perfeita equidade entre as pessoas. Então a gente tem muito a caminhar ainda, mas como que a gente vai caminhar para isso? Mas eu só falei da posse. Aí o segundo ponto, prestígio. Prestígio. O que a gente vê hoje na nossa sociedade? As pessoas valem pelo número de seguidores que elas têm. A pessoa tem um valor econômico pelo número de seguidores que ela tem. Bacana isso? Nem tanto. Porque a pessoa se torna escrava. E aí me lembra do primeiro ainda, né? Uma música do Frejá, que ele fala assim: tudo bem ter riqueza, mas é bom de vez em quando você dizer quem é o dono de quem. Né? Se eu sou o dono do dinheiro, se o dinheiro é o meu dono. Então é importante a gente ter isso. E aí nessa questão do prestígio, a pessoa se torna escrava da opinião pública. E ela tem a necessidade todos os dias de postar conteúdos positivos para manter essa gama de seguidores e poder ampliar. Se ela recusa o assento no avião, ela vê ganhar 600 mil seguidores de um dia para o outro. E aqui, filmou, perde 600 mil seguidores num ato. Então, nós nos tornamos escravos disso. Quem já produziu, uma sobrinha minha estava produzindo conteúdos, e aí ela viu a vida derretendo. Então, parou com isso. Então, e essa pessoa posta um conteúdo negativo, despenca. Então, a necessidade de prestígio que a nossa sociedade alimenta. Terceiro P, prazer. O que a gente assiste hoje? As meninas menstruando cada vez mais cedo, pelas induções dos meios de comunicação. A gente falava meios de comunicação, agora são as redes, né? Pelos TikToks da vida. Então, a menarca chega cada vez mais cedo. E uma amiga nossa, com a filha de 5 anos, já em atitudes eróticas, né? Erotizando já o corpo com 5 anos de idade. Isso é assustador. Mas a gente vê as nossas referências, quando a gente assiste os escândalos econômicos, os escândalos sexuais, lá na capital cultural do planeta, né? Em Los Angeles, e aí você entende por que essas coisas estão acontecendo. E o quarto P, poder. Quando a gente lembra daquele filme, Wall Street, o personagem do Michael Douglas, né? O genro dele pergunta: mas você gosta muito de dinheiro? Daí ele falou: não gosto não. Eu gosto de poder, mas o dinheiro que me leva a ele. Então a gente construiu a nossa sociedade
em cima desses 4 desejos centrais, que atendem às nossas necessidades egóicas, todos eles para satisfazerem os meus desejos, as minhas vontades. E o que é o bem e o mal? Sempre me vem aquela frase de Paulo, né? Ainda não faço todo o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Como vocês recebem essa frase, gente? Com tristeza ou com alegria? Me fala. Ainda não faço todo o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este eu faço. A gente fica triste ou alegre com ela? Triste e alegre, não é isso? Eu fico alegre, primeiramente, comigo. Porque tem uma novidade aí para mim. Eu já quero o bem. Há algum tempo, não sei bem quando, mas eu não queria, não. Agora eu já quero o bem. Mas a gente ainda não consegue viver, né? Eu já compartilhei com vocês, um amigo meu, né? Aquela lição do homem de bem. Vocês conseguem ler aquela lição inteira? Eu começo a ler aquela lição dos atributos do homem de bem, e eu vou ler até o terceiro, mas ao fim eu falo, não, estou muito longe. Aí, se você consegue vencer a leitura, termina assim. Esses são alguns exemplos. É só exemplificativo, não é exaustivo, não, porque o homem de bem é muito mais. Eu falo. Aí um amigo meu falou assim, não, Marco Antônio, você já é um homem de bem. Aí eu me enchei, né? Inflei meu ego. Ele falou, você só não é o tempo todo. Então a gente já consegue, em alguns momentos, sermos homens e mulheres de bem. O problema é que a gente não consegue ser o tempo inteiro. Então, essa frase primeiro me traz alegria, porque hoje nós já queremos o bem. Mas queremos o bem, mas ainda praticamos o mal, pelo que Emmanuel nos fala, pela nossa fragilidade, não por perversidade. Como que isso acontece? É o automatismo no mal. Então, nós trazemos ainda esse automatismo que se revela quando a gente menos quer. E de onde a gente traz isso? Trazemos da nossa animalidade. Nessa trajetória, nessas vivências que fomos elaborando o nosso psiquismo, nós trazemos essa herança. O egoísmo é uma herança necessária quando a gente estava lá para definir e defender territórios. Está presente em nós ainda? Tá. Quando a gente vê, o vidro do carro está aberto. Vixe Maria, será que é o meu? Então, o nosso carro, ai de quem encostar no nosso carro, é o nosso território. Mas não para aí não. Quando eu estou no meu carro, ai de quem entrar na minha pista. A pista é minha. E quem entrar na minha pista, haverá que se ver comigo. É o egoísmo ainda se manifestando. O que é o mal? O mal é o meu bem exclusivo. Aquilo que eu busco para satisfação dos meus desejos, das minhas necessidades, mesmo que seja em detrimento do outro. E aí eu vi um fato curioso sobre isso, agora na Black Friday, né? E até a gente abre um parêntese sobre isso, né? A Black Friday me lembra aquela história, tem o ditado lá, jogou água fora e o menino foi junto, não é isso? Aí o Black Friday é o contrário. Nós jogamos o menino fora e ficamos só com a água suja. De onde nasceu esse Black Friday? Ele nasceu porque é a sexta-feira seguinte à quinta-feira de ação de graças nos Estados Unidos. E essa eu acho uma das datas mais belas da cultura norte-americana, que por sinal lá é mais forte do que o Natal, o Dia de Ação de Graças. E de onde nasceu o Dia de Ação de Graças? Nasceu num estado agrícola, em celebração à colheita, em gratidão a Deus pelo alimento que comparece à mesa. Então, nós não herdamos a ação de graças, e aí herdamos o lado comercial, porque aí o dia seguinte já é o fechamento do ano comercial nos Estados Unidos, e ocorrem as liquidações. Aí nós pegamos só essa parte. Que beleza que nós tivéssemos um dia para ação de graças, né? E se a gente começasse a exercitar isso ao longo dos nossos dias, todo dia que o alimento comparece à nossa mesa, nós fizéssemos uma
um reconhecimento em ação de graças a todos que colaboraram na cadeia produtiva daquele alimento. Então, o egoísmo é essa herança de nós próprios. E aí lembro Simonetti. O egoísmo é como uma canoa, muito útil para atravessar o pântano, mas depois um obstáculo para caminhar na planície. Já pensou se caminhar na planície com uma canoa na cabeça? Mas ele já é um problema para nós. Se você participa de um processo seletivo numa empresa e demonstra um ego muito inflado, corre o risco de ser excluído por esse fato. Essa minha sobrinha que eu estou falando, que hoje reside no Canadá, para fazer o intercâmbio, ela teve que apresentar diversos trabalhos humanitários que ela realizava aqui, para poder ser selecionada. Então, a nossa sociedade já começa a valorizar isso, essa mudança que diz respeito ao 5º P, que é o que eu queria falar com vocês. Que P é esse? O 5º P que vai fazer a mudança. O que vocês acham? Piedade? Nossa, quem acertou na veia assim? Piedade, que está lá no capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E o que nos vem à mente? Qual a parábola que nos vem à mente quando a gente fala de piedade? Samaritano. Mas vocês estão afiados. Essa turma aqui estuda, hein? Eita! Samaritano. Passaram ali o sacerdote. O sacerdote é aquele que passa a maior parte do seu tempo no templo. Não é isso? E ele teve olhos de ver aquela pessoa caída, ferida no caminho. Ele viu? Viu. Mas assistiu? Não. Em seguida vem o levita. Quem eram os levitas? Os descendentes da tribo de Levi, que cuidam do tabernáculo, os objetos sagrados das celebrações. Se eles cuidam dos objetos sagrados das celebrações, eles também passam a maior parte do tempo no templo. Viu o homem caído? Viu. Mas assistiu? Não. Terceiro passo, o samaritano. Quem era o samaritano? A coja da sociedade. Porque povo mal visto, que tinha se misturado com as raças estranhas, que perdeu a pureza da raça judia, e que, pior, construíram outro templo lá, para concorrer com o templo de Jerusalém. Então, aquele samaritano passa, vê o homem caído, e esse enxerga. O que tem de diferente no olhar do samaritano que não tem nos outros? Piedade. E essa piedade, ela deriva duas palavrinhas que estão bem na moda hoje. Uma delas é empatia e a outra compaixão. A gente tem falado muito disso, embora praticado menos. Mas já está bom, está falando, está bom. Empatia e compaixão são a mesma coisa, gente? Não. O que é empatia? Já que vocês estão tão afiados, o que é empatia? Colocar-se no lugar do outro, não é isso? E aí eu lembro de uma vivência minha, eu gosto de contar, eu aproveito isso aqui como confessionário. Uma vez, na casa da minha sogra, né, ela tinha do lado da casa dela tinha um quartinho de despejo, e ela tinha mania de chave, ela tinha um chaveirinho que ficava assim, ela grudava aqui, e eu peguei essa chave desse depósito para pegar alguma coisa lá, e ficava fora da casa. Aí eu fui embora para minha casa e levei essa chave. E esqueci essa chave. E toda vez que eu chegava, antes de me dar bom dia, boa tarde ou boa noite, cadê a chave? Cadê a chave? E eu fui ficando aborrecido com aquilo e eu não lembrava. O pior é que essas coisas perseguem a gente, aí você não lembra. Aí um dia meu cunhado estava lá, eu falei assim, nossa, eu com tanta preocupação e a dona Irma só me cobrando essa chave. Ele virou para mim e falou, ela não tem outras. Ela não tem outras. A chave. É a razão. Não, a lição falou também de razão, né? Termos razão.
chave, a razão de vida dela. Onde ela guardava as coisas. E aí, é isso que é empatia, você ter a capacidade de ver com o olho do outro. As pessoas que nós criticamos e julgamos na sociedade, ou mais próximos de nós, mas às vezes não conhecemos a história. Quando a gente conhece a história de vida, às vezes muda o olhar. Muda. Porque a gente deixa de ver com nossos olhos, sob o nosso prisma, para ver do prisma daquela pessoa e do que ela passou na vida. Então isso é empatia. E tocado de empatia, ele se aproximou daquele homem. E aí vem a compaixão. O que é compaixão? É você sentir junto. Se ele pegasse ali, do alto do cavalo, e jogasse uma cesta básica para o homem lá, resolvia a parada? Não. Para ajudar alguém, nós precisamos nos aproximar, ouvir as suas necessidades. E as pessoas verdadeiramente generosas, elas não precisam nem perguntar. Elas percebem no ar as necessidades. E ele, então, tocado de profunda compaixão, aproxima-se do homem. E cura-lhe as feridas, aplica azeite e vinho. Então a piedade é essa mudança de chave. E lá no capítulo 13, Kardec nos fala, ela que nos aproxima dos anjos, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Por que nos aproxima dos anjos? Quem são os anjos? Que a gente conhece agora sob a visão espírita. Quem são, gente? Seres eleitos por Deus, que vivem lá no Olimpo, se deleitando enquanto a gente está ralando aqui embaixo? Não. Quem são? Irmãos nossos, um pouco mais adiantados nessa marcha, que já passaram pelas mesmas estradas escabrosas que estamos passando hoje. Sabem o que é viver os perrengues que nós estamos vivendo. Por isso tem paciência e perseverança conosco. E por que a piedade nos aproxima dos anjos? É porque aí nós começamos a nos habilitar para a angelitude. Por isso que é a mudança de chave. E o que traz a piedade com empatia e compaixão? Ela traz uma coisa nova. Porque até agora, eu só experimentava alegria e satisfação naquilo que atendia às minhas necessidades. E a compaixão despeja ocitocina na veia quando eu diminuo o sofrimento do meu próximo. Eu começo a experimentar alegria em ver a alegria do outro. E aí a gente entende por que o Chico nos dizia que quando batia a tristeza, ele ia para a peregrinação. Para os mais novos na doutrina, peregrinação que a gente chamava antes de visita fraterna, em que você ia levar assistência para famílias carentes. Então, todas as vezes que a tristeza batia nas portas do Chico, ele ia em direção ao sofrimento do outro, à dor do outro. Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, esse povo gostava de viver na tristeza? Não. Eles já conseguiam sentir alegria em diminuir o sofrimento do próximo. E é isso. E é esse momento que nós estamos vivendo que nos convida a isso. Nós estamos vivendo o momento do advento, do Natal. É maravilhoso a gente ouvir essas músicas, é maravilhoso. Eu me deleito. Ontem teve um espetáculo de canto lá no anfiteatro da Universidade Anhanguera, foi promovido por entidades espíritas, uma coisa maravilhosa, gente. E a gente sente a cura nesses momentos com a música cura, a arte cura. Então, tudo isso que a gente vive no clima de Natal nos cura, nos habilita, nos restaura para o próximo ano. Mas o que é o Advento? O Advento é um período marcado por 4 domingos que precedem o Natal, 4 semanas que precedem o Natal.
é uma tradição católica, mas não tem problema a gente importar o que é bom, né? E o que é o advento? É quando o cristão se prepara para viver o Natal. Então nos convida a dar aquela geral na casa, antes de colocar os enfeites, ver o que está sobrando, que eu não preciso mais, e que eu posso dar uma enxugada. Então primeiro eu enxugo, para depois enfeitar. É isso? Mas o que representa, que momento foi esse que precedeu o Natal? O que foi o advento de verdade? Foi aquele momento em que a Sagrada Família não encontrou acolhida em nenhuma casa. José, Maria, com Jesus no ventre, bateram em todas as portas, e todas as portas se fecharam para eles. Isso é o advento de Natal, na realidade. Então, qual que é o convite que fica agora para nós? Para que nós possamos abrir as nossas casas. Abrir a nossa casa física, sim, mas antes de tudo a nossa casa mental, para a chegada de Jesus. Será que ele já entrou mesmo na minha casa? O que é a presença de Jesus na minha casa mental? Os verdadeiros valores cristãos, coordenando as minhas atitudes, me conduzindo. Agora eu saio daqueles 4 P's e vou para esse 5º P, que é piedade. Então deixar que agora a piedade seja meu guia nesta existência, para que eu faça essa mudança de chave. E quando eu falo para abrir a nossa casa física, não é pegar todas as pessoas em situação de rua e trazer para dentro para a ceia de Natal. Mas é isso, perceber que a gente ainda tem orgulho, tem disputa dentro da família, e a gente superar isso. Então, qual que é o convite que eu trago aqui para o nosso advento de Natal? Nada muito exuberante, nada exagerado. Nós estamos fazendo uma sequência, depois se quiser eu passo para você, do advento de Natal, que é conduzido pelo Instituto Ser, lá de Belo Horizonte, que é uma instituição espírita. E o de hoje, exatamente hoje, foi sobre o perdão. E aí ele traz uma atividades para crianças e adultos. Pegar todas as vezes que alguém nos causar alguma contrariedade, andar com um saquinho, que pode ser também uma meia. Toda vez que alguém me trouxer algum aborrecimento, eu pegar uma pedrinha e colocar dentro desse saquinho. E ver como que ele está no final do dia. A gente vai ver como que eu estou pensando. Eu vou carregar esse saquinho pela vida? Então o perdão nos livra desses pesos. Então o primeiro convite para a gente viver esse advento em família é ver, gente, pasmem. Um dia numa palestra dessa, minha irmã estava falando sobre separação, né, de entes queridos, e uma irmã me procurou e falou assim, pois é, eu queria tanto falar com a minha irmã hoje. Eu falei, mas você pode falar com ela, ela desencarnou. Mas você pode falar com ela a qualquer momento. Mas o problema é que eu não conversava com ela há 20 anos. Aí fica complicado restabelecer esse diálogo. Então não vamos deixar para depois, não. Aí, eu sempre lembro, né? Às vezes a gente tem essa justificativa, isso aqui eu vou deixar para a próxima encadernação. Aí o Elahá fala assim, deixa não. Na próxima, às vezes, você vai nascer na faixa de Gaza. Então, melhor trabalhar essas questões aqui. Então, se eu tenho alguma querela com meu pai, com a minha mãe, mesmo que estejam desencarnados, com o irmão, com o cunhado, que às vezes a gente tem, com o sogro, com a sogra, tira esse peso. Procure para perdoar ou pedir perdão. E se não tiver aqui, ou se a gente não tiver coragem, perdoa de coração. Perdoa de coração. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer. Tem um amigo nosso, que hoje é diretor mundial de uma grande multinacional. E ele começou a cultivar a gratidão. Sabe como? Ele elencou, ele fez uma lista de todos os seus ex-chefes,
que todos foram degraus para ele chegar onde ele está hoje. E aí ele vindo ao Brasil, ele mora hoje nos Estados Unidos, vindo ao Brasil, ele localizou um desses ex-chefes e chamou para tomar um café. Aposentado, idoso. Ah, mas vocês precisavam ver a emoção relatada. Então, que a gente faça uma lista de gratidão, pessoas que a gente quer bem, que a gente ama, ou que foram importantes na nossa vida, uma ex-professora, um ex-professor, e se possível, buscar para tomar um café. Só isso. E ver essa alegria que a gente... Agora, se quiser também, uma criança que esteja na rua, levar um brinquedo, também vai levar alegria. E a gente vai começar a experimentar a alegria na alegria do outro. Então, vamos fazer o nosso pré-natal. Esse é o convite para o nosso pré-natal, para o nosso nascimento, antes do nascimento de Jesus. Então, o nosso pré-natal é esse convite. Mas tem o pós-natal. Se isso for bom para a gente, se esse trem funcionar, a gente faz o pós-natal, durante o ano de 2025. Certo? Não precisa fazer todo dia, toda hora, não, mas algumas vezes no ano, e a gente desfrutar dessa alegria. Um abençoado Natal e um luminoso 2025 para todos nós. Que Jesus nos ampare. Pois não, irmã? Opa! Devolvi, nunca mais me irritei com ela. E comecei a respeitar a opinião do outro, a razão do outro. Boa pergunta. Obrigado, gente. Obrigada, Marco Antônio. Nós aqui agradecemos pelas boas sugestões também. E nós estamos chegando ao final da nossa reunião dessa noite. Muito agradecidos a Jesus por esses instantes, pelos bons ensinamentos que nós recebemos agora. E que a paz continue em nossos corações, todos possam voltar a seus lares em boa companhia, felizes por estarmos aqui todos juntos. E nós temos um recado para vocês, que nós temos ainda 2 distribuições de Natal, dia 14 e dia 15, né, Fabi? 14 e 15. Se alguém quiser participar, procura a Fabiana aqui, que ela vai falar o horário que vai estar saindo para fazer, né, essa distribuição. E assim, muito obrigada a todos vocês. Agora nós vamos convidar a Fabiana para a prece final e tenham uma boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos, que a paz permaneça em nossos corações. Gratidão ao Marco Antônio por todo o ano, por todos os anos que compartilha conosco do seu conhecimento, do seu carinho, da sua amizade. Que Jesus o abençoe. E nós vamos, nesse instante, pensar em Jesus, nosso Divino Mestre. Vamos perceber a sua presença diante de nós, abraçá-lo, deixar fluir a nossa gratidão por essa doutrina que nos traz tantas transformações, que nos chama sempre ao amai-vos, ao perdão das ofensas, a essa caridade sem ostentação. Amado Mestre Jesus, que o teu amor nos envolva a cada um, a cada ser humano, encarnado, desencarnado no planeta Terra, planeta em que o Senhor é o governador, é a luz desse mundo. Que possamos ter em Ti o nosso exemplo, o nosso caminho para a verdade, para a vida. E rogando pela nossa humanidade, que convidamos a todos
a elevarmos juntamente os nossos pensamentos, emoções, orarmos a oração que o Senhor nos ensinou, rogando pela magnetização das águas, pelo tratamento espiritual do passe, não só para aqueles que aqui estão, mas para os que estão distantes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Assim seja.